agora a gente vai falar de um tema muito importante e eu tive o privilégio de vir até o consultório do Dr. Oscar Kaufmann, médico, urologista, para falar de um tema importante. Novembro Azul. Tudo bem, doutor? Oi, Duda, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Já tivemos um encontro no passado falando de Novembro Azul. Doutor, o que mudou hoje no comportamento dos homens com relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata? Os homens têm se cuidado? Então vamos lá, esse é um tema, a gente sempre conversa, é um tema recorrente. Infelizmente ele só é mais recorrente nesse mês de novembro, deveria ser uma recorrência sempre, todos os meses. Ultimamente os homens têm vindo sim um pouquinho mais no consultório, mas eles ainda estão longe de ter aquela frequência, por exemplo, que vocês mulheres têm no consultório do ginecologista, que vocês têm aquela frequência, que vocês conseguem manter essas visitas regulares ao ginecologista. Os homens têm feito isso cada vez mais, mas ainda numa proporção muito menor em relação a vocês mulheres. O senhor enxerga isso como um preconceito ainda? Eu acho que ainda tem um certo preconceito, principalmente pela parte dos homens, eu enxergo isso. Eu acho que a sociedade hoje em dia já não tem mais nenhum tipo de preconceito com isso, mas é um preconceito relacionado principalmente aos homens. Eles têm esse medo do exame, esse medo eventualmente do diagnóstico, e isso ocasionar algum problema para eles. Eles têm um medo forte dentro deles, sim. Nós temos dois tipos de exames que normalmente são os detectores do câncer de próstata. Um laboratorial e um que é o exame de toque. Um substitui o outro? Na verdade, não. Os dois exames são bastante complementares, né? A gente costuma falar que quando a gente faz o toque isoladamente, a gente perde uma parte enorme dos diagnósticos. E quando a gente faz só o PSA, também a gente perde uma parte dos diagnósticos. Por quê? O PSA ele dosa um valor dessa proteína no sangue para a gente saber como que está essa atividade das células prostáticas. E isso faz a gente pensar se tem alguma alteração ou não baseado no valor dele. Uma vez que a gente faz o toque, alguns pacientes, mesmo com o valor de PSA normal, podem ter alterações no toque que já são indicadores precoces de alguma doença prostática mais séria. Por isso que a gente tem que sempre associar os dois exames, é o mais importante. Nós sabemos que o câncer, detectado precocemente, em muitos casos, diversos tipos de câncer, tem cura. Como é o caso do câncer de próstata com relação ao tratamento, as chances até da recuperação? Isso vale não só para o câncer de próstata, mas para a grande maioria, obviamente, dos tumores e eventualmente para qualquer doença em geral. Quanto mais cedo, quanto mais precoce, quanto antes a gente conseguir fazer um diagnóstico, melhores e maiores são as chances de cura. E também muito melhor a taxa de você deixar essa pessoa sem sequelas. Então, assim, quanto mais precoce você detecta uma doença, menos invasivo você consegue ser, mais efetivo no seu tratamento você também consegue ser. Então isso vale 100% para o câncer de próstata hoje em dia. Idade, doutora. A gente sabe que as mulheres, a partir dos 40 anos, precisam fazer a mamografia ou um histórico familiar até antes. No caso dos homens, como funciona a idade ideal para começar a pensar no exame com o urologista? Como que a gente faz isso? Hoje em dia a gente orienta que a partir dos 45, pelo menos uma vez por ano, aí os homens façam a sua visita anual, o seu check-up regular com o seu urologista, tá? Algumas pessoas falam a partir dos 50 anos, mas a partir dos 45 já é uma idade habitual boa para a gente começar a fazer esse tipo de check-up. Reduzir um pouquinho, né? Já a partir dos 45. E quando a gente tem alguma história importante de família, o que é uma história importante de família? Ter algum parente, principalmente parente de primeiro grau, pai, primo, irmão, tio, avô paterno, algum parente mais próximo que tenha tido a doença, a gente traz para um pouquinho mais cedo e pode começar a partir dos 40 anos até já a fazer o check-up, que não está errado. Tratamento, doutor, sempre ele envolve quimioterapia ou ele consegue ter um tratamento alternativo dependendo da fase? Na verdade, a quimioterapia para o câncer de próstata hoje é mais para as fases mais avançadas, para as fases mais finais da doença. Geralmente, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, o principal tratamento hoje é o tratamento cirúrgico. Seria a remoção da próstata. Hoje é o principal tratamento para a fase inicial da doença. Tá certo. Doutor, obrigada pela sua participação, pela orientação. A gente está no momento aí de falando de Novembro Azul, mas lembrando que todos os meses, todos os dias é momento de cuidar da saúde, né? Principalmente os homens que não são tão atentos a isso. Imagina, obrigado a vocês, é sempre um prazer estar com vocês e essa época atual que a gente vive, cada dia mais a gente está preocupado com esses cuidados todos habituais e é um prazer poder falar com vocês e poder transmitir um pouquinho de informação aí para todo mundo tentar se cuidar cada vez mais. Com certeza. Ainda mais no momento em que prevenção é a palavra do momento. Obrigada, doutor. Imagina, obrigado. E vocês continuem acompanhando. Domingo que vem tem mais Saúde Você. Acompanhe o mês inteiro de informações. Cuide do seu bem mais precioso. E homens,
Vamos cuidar da saúde, não só no mês de novembro, mas todos os dias da vida.